31, Lucas 5, 27 a 31. Amém? Vamos fazer a leitura. Depois disto, saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez. Deus, Tua palavra foi lida, Senhor, e a Tua palavra mesmo diz, Senhor, diz na Tua palavra que ela não volta vazia, independente daquele que está aqui falando, ministrando, independente das minhas limitações, meu Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fala ao meu coração, abre o entendimento, Pai, abre também o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. Então, esse texto que nós lemos, na semana passada, o pastor Alexandre estava falando sobre algumas coisas que distinguem o verdadeiro discípulo, era essa palavra, né? As marcas que distinguem o verdadeiro discípulo de Cristo. Estava ali sentado aí como vocês, estava ali sendo abençoado pela palavra, e fiquei pensando, porque eu já tinha escolhido o texto para hoje, e o tema é o mesmo, a questão do discipulado. Eu acho que então vai ser uma continuação aí. Eu fiquei até pensando ali, será que vou escolher outro tema? Mas não faz sentido, né? Alguém orou aqui hoje, ou falou hoje aqui, que Deus, a palavra é viva, foi o Marquinhos que acabou de falar, e a gente entende que mesmo que fosse o mesmo texto, Deus falaria conosco, né? Não é porque a gente é criativo, não, mas porque Deus é criativo, Deus é poderoso, né? Então esse texto fala do encontro de Levi, também chamado de Mateus. Então, meus irmãos, quando eu falar Levi, às vezes Mateus, se eu me confundir, eu não estou me confundindo não, tá? Só para não fazer confusão aos irmãos aí. Era comum naquela época as pessoas terem dois nomes, tá? E esse personagem aqui de hoje, em outro evangelho, no evangelho de Mateus, o livro que ele foi o escritor, ele se chama de Mateus, tá bom, meus irmãos? Só para não confundir a gente. Então a gente lê o texto que narra um encontro de Mateus com Jesus. A gente não tem muitas informações, alguns comentaristas dizem que provavelmente Mateus já tinha tido um contato anterior com Jesus. A gente não pode afirmar isso porque o texto não diz isso, mas uma coisa é certa, que ele já tinha ouvido falar sobre a fama de Jesus. Então, o publicano, algumas versões aí, os irmãos vão ler publicano, e outras versões mais contemporâneos, os irmãos vão ler aí coletor de impostos. Então, Mateus era um coletor de impostos. Era uma classe odiada pelo seu povo, pelos judeus. Por quê? Eles serviam a Roma. Roma dominava e subjugava a nação de Israel, e estava ali alguém que o quê? Era um traidor da pátria. Eles eram expulsos da sinagoga, era uma vergonha para a família. Então esse é o homem de quem a gente vai falar hoje, né? Na verdade a gente vai falar de Jesus, mas esse era Mateus. Eles tinham também a fama de enriquecer ilicitamente, né? Então eles tinham essa fama. Eu até, domingo passado, dando uma aula aqui, eu até comentei com a classe: olha, teve um publicano que viveu no primeiro século e que era uma pessoa íntegra. Isso chamou tanto a atenção das pessoas, daquele publicano honesto, que quando ele morreu, colocaram no túmulo dele lá: aqui jaz um publicano honesto. Então, eles eram gananciosos. A gente lembra do caso de Mateus, de Zaqueu, que assim como Mateus também era o quê? Um cobrador de impostos. E a primeira reação de Zaqueu, quando se encontra com Jesus na sua casa, é o quê?
olha, vou devolver, quero reparar o meu erro, vou devolver dinheiro a quem eu cobrei demais, né, a quem eu fui desleal. Esse é o homem de que a gente está falando. Então, Jesus passa ali pelo trabalho de Mateus e simplesmente diz, olha, vem e segue-me. E Mateus, o texto diz aí, versículo 28, que Mateus, largando tudo ou deixando tudo, o seguiu. E aí Mateus fica tão impactado com aquela experiência com Jesus, que faz uma festa em sua casa, chama ali os teus colegas publicanos, colegas de trabalho, chama outras pessoas e chama Jesus, principalmente Jesus e seus discípulos aí para sua casa. E eles estão alegres, comemorando, provavelmente ali Jesus ensinando, aproveitando aquela ocasião ali para ensinar aos publicanos, né, aqueles outras pessoas que estavam ali, e um grupo de judeus, conhecidos como os fariseus, escribas, os líderes religiosos, eles estavam incomodados. O texto não diz nem que Mateus convidou essa classe aí, mas eles estavam ali, né? Eles estavam em todos os lugares para apontar erros, para ver falhas, e eles estavam ali e ficaram incomodados com aquela festa, com aquela celebração ali. Por quê? E aí foram criticar a atitude de Jesus, e aí falaram para os discípulos de Jesus, puxa, como é que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí Jesus diz, olha, eu vim para os doentes, aqueles que têm saúde não precisam de médico, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí é bom a gente esclarecer que Jesus não está dizendo ali que tem uma classe de pessoas que não precisa dele e outra classe que precisa deles. Não. Jesus está dizendo ali o seguinte, que há um grupo de pessoas que se vê como pecadores, né? Se vê como pecador, reconhece a sua limitação e, de um modo geral, ele está falando ali para os escribas e fariseus, que, na visão deles, todos que não eram fariseus, não eram cumpridores da lei eram pecadores, né? Essa era a visão ali. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente distingue experiências que estão ligadas umas às outras. A gente distingue o nosso chamado para salvação, o nosso encontro com Jesus, e a gente simplesmente separa essa experiência com outra experiência, que é o discipulado cristão. Não é? Não existe uma opção para aquele que foi salvo por Jesus, que teve um encontro com Jesus. O discipulado não é uma opção, não é. O discipulado cristão, o ser discípulo de Jesus é automático, vem no mesmo pacote. A pessoa que conheceu Jesus, ela necessariamente, imediatamente vai se tornar um discípulo de Jesus. Se o Jesus que nós conhecemos, o Jesus é o Jesus Salvador, esse Jesus também tem que ser o Jesus Senhor. Jesus não pode ser Salvador se ele não for o Senhor. É o pacote, meus irmãos. Se eu não tenho Jesus como Senhor e Salvador, simplesmente eu não tenho esse Jesus da Bíblia. Eu posso ser um simpatizante, um admirador, mas eu não sou um discípulo de Cristo. Se Jesus não é o Senhor e Salvador da minha vida, não serei um discípulo de Cristo. Eu sei que isso que eu estou falando é muito básico, mas muitas vezes a gente separa as duas coisas. Então, meus irmãos, quem teve um encontro com Deus é necessariamente um discípulo de Jesus, se não for discípulo de Jesus, nunca foi alcançado pela graça de Deus. Então, em primeiro lugar, me chama a atenção nesse texto, a autoridade de Jesus. Jesus passou por aquele homem ali no trabalho e disse, vem e segue-me. E o texto diz ali que Mateus, largando tudo imediatamente, sem questionar, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Se a gente olhar a experiência de outros discípulos, outros apóstolos chamados de Pedro, João, Tiago, foi praticamente da mesma forma. E eu vejo a autoridade de Jesus aí chamando esses homens. A autoridade é demonstrada pela obediência desses homens a esse chamado. A autoridade que se revela quando o homem obedece o quê? Cegamente, sem entender direito o que está acontecendo,
aquelas pessoas ali simplesmente atenderam a esse chamado. Segundo lugar, me chama a atenção a disposição de Mateus em largar tudo. O texto diz aí que ele largou tudo para ser um seguidor de Jesus. Mateus aí deixou uma boa condição financeira, segurança, estabilidade, trocou aquilo tudo por uma aventura de fé, com Jesus que ele nem conhecia direito. Em certo momento, Pedro chega a dizer para Jesus: Senhor, nós largamos tudo, nós abandonamos tudo para te servir. E está aqui Mateus também fazendo isso. Então me chama a atenção essa disposição em renunciar tudo para seguir aquele homem. Em terceiro lugar, também eu quero refletir sobre a mudança radical na vida de Mateus e a alegria, o entusiasmo de Mateus, que imediatamente após esse encontro com Jesus, ele quer compartilhar a sua experiência de fé com outras pessoas também. Então, o tema da minha mensagem, da palavra de hoje, é: quem são os discípulos de Cristo, de acordo com esse texto aí? Então, em primeiro lugar, um discípulo de Cristo é alguém que recebeu um chamado divino. Quando Jesus chama Mateus ali, vem e segue-me, Jesus não está fazendo um convite para ele, não. Jesus está dando uma ordem. Mateus ali não estava recebendo um convite, não. Mateus estava recebendo uma ordem de Deus, de Jesus. Era uma ordem. Assim como Jesus disse ali para o paralítico: levanta e anda, Jesus estava dizendo, no mesmo nível, não era um convite, não, era uma ordem: vem e segue-me. E nós que estamos aqui hoje como discípulos de Cristo, também um dia nós ouvimos esse vem e segue-me, que não foi um convite, não, foi um chamado. Nós cantamos aqui hoje, aqui nós temos um chamado, realmente. Nós que estamos aqui, pela graça de Deus e misericórdia, nós ouvimos esse chamado para seguir a Jesus. Em certo momento ali do seu ministério, Jesus estava ali com a multidão e fazendo sinais, e as pessoas vendo os milagres de Jesus, e em certo momento ali alguém chega e pergunta para ele: nós queremos mais um sinal, para a gente ter certeza, para o Senhor provar mesmo que tu és o Messias, queremos mais um sinal. E aí Jesus diz para eles: Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. João capítulo 6. Ele também diz ali no mesmo contexto de incredulidade e dureza de coração: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E diz também: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, meus irmãos, os sinais nunca serão suficientes, as bênçãos nunca serão suficientes. Aquela multidão tinha sido abençoada, viu milagres, comeu do pão que Jesus multiplicou, e mesmo assim eles queriam mais um sinal. Jesus mesmo diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em outra ocasião, Jesus disse ali para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu é que escolhi vocês. Certa vez Jesus diz ali para os seus discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? Quem eu sou para as pessoas? E os discípulos: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, uns estão dizendo que o Senhor é um profeta, uns estão dizendo que o Senhor é Elias. E vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, toma a iniciativa sempre. Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual é o comentário que Jesus faz a respeito dessa declaração de fé de Pedro, que é a declaração de todos nós que estamos aqui, todos os discípulos de Cristo que estão aqui? Nós um dia fizemos essa declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não só Pedro, não só a igreja do primeiro século. E Jesus diz ali que quem revelou aquela realidade espiritual para Pedro não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. Algumas versões aí facilitam a compreensão do carne e sangue, troca aí por nenhum homem seria capaz de chegar a essa conclusão. Algumas versões mais modernas, então a gente entende que fomos chamados por Deus e fomos convencidos pelo Espírito Santo da nossa realidade. Tem outro texto também que Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, ele diz que ninguém chama Jesus de Senhor se não for pelo Espírito de Deus.
E eu estava pensando na experiência de Zaqueu, que também era um publicano como Mateus. E aí ele se prepara para um encontro com Jesus, com certeza ouviu falar da fama de Jesus, e eu imagino ele se preparando, pensando que ele estaria indo ao encontro de Jesus. Sobe numa árvore, aquilo tudo que ele fez, que era pequeno, e aí quando Jesus está passando ali, Jesus podia ter passado direto, não é? Mas Jesus, quando olha para cima e vê, parece que Jesus está dizendo para ele: olha, eu sabia que você estava aí, desce daí, eu já te vi aí há muito tempo, né? É mais ou menos isso. Estava pensando assim, quando a gente brinca como uma criança, brinca de pique e pega, a gente às vezes está vendo a criança ali escondida ali, né? Está vendo quase que o corpo todo, né? Só tem a cabeça escondida, né? A gente brinca que não viu, né? Mas foi assim. Então, Zaqueu não foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro de Zaqueu naquela manhã. O pastor Hernandes Dias Lopes, que escreve bastante livro, eu li um comentário dele bastante interessante. Ele fala dos 12 apóstolos, e ele fala ali que na última ceia, antes da morte de Jesus, os apóstolos ali sentados na ceia, e todos eles, quando Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair, e todos eles: não, Senhor, não, Senhor. E Judas foi o único que disse: não, mestre. Todos eles chamaram de Jesus Senhor. Senhor aí é Senhor com S maiúsculo. Senhor não é um pronome de tratamento aí. No grego ali, o original era Kyrios, que quer dizer o quê? Divindade, Senhor Deus. Então, interessante que todos os 11 chamaram Jesus de Senhor, não é? E somente Judas chama de Jesus de mestre, e para muitos hoje Jesus é o mestre, apenas o mestre, um homem admirável, um exemplo de vida, não é? Tantos admiram Jesus dessa forma, não é? Segundo lugar, refletindo sobre o chamado de Mateus, a gente pode dizer que os discípulos são aqueles que renunciaram a tudo para segui-lo. Então, no verso 27, Mateus: vem e segue-me. No verso 28, Mateus, deixando tudo, passa a ser um seguidor de Jesus. E eu fico pensando em outros homens que até se ofereceram para serem seguidores de Cristo. Pensei, quando li o texto, fiquei pensando naquele jovem rico. E um dos evangelhos, os 3 evangelhos narram esse encontro desse homem rico, esse jovem rico com Jesus, e um dos evangelhos que ele vai correndo ao encontro de Jesus, se ajoelha diante de Jesus, e aí começa a conversa que a gente já conhece, né? Que farei para herdar a vida eterna? E aquele homem ali, Jesus ali confrontou aquele homem, falou que ele tinha que abandonar tudo, renunciar a tudo, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E aquele homem ali chegou à conclusão que havia de pagar um preço muito alto para ser um seguidor de Jesus. Outros também se ofereceram para serem seguidores de Jesus. Tem um outro texto que alguém diz para Jesus: olha, eu vou te seguir até onde, por onde se eu for, eu vou ser seu seguidor. E aí Jesus também apresenta as dificuldades. Olha, pensa bem, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo ali, não é que ele não tinha um lugar para dormir, é que ele não tinha um paradeiro, né? Ser meu seguidor não vai ser fácil, não, pensa bem. E a gente vê desculpas mais atuais, alguns ali no encontro com Jesus: olha, eu preciso primeiro sepultar meu pai, eu preciso me despedir da família. E a gente entende que todos esses que apresentaram argumentos, desculpas, eles desistiram daquela missão de seguirem a Jesus, né? E hoje as desculpas são muitas, né? Eu preciso primeiro ganhar dinheiro, eu preciso fazer um concurso, eu preciso me casar primeiro, eu preciso fazer algumas coisas antes de ser um seguidor de Jesus, né? E certa vez Jesus diz para a multidão: se alguém amar pai, mãe, filhos, irmãos e a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser um seguidor de Jesus. E eu, esses dias, no nosso grupo ali de células, Marcão não está aí,
mas Marcão de Glauce, né, ele deu o testemunho. Eu já tinha ouvido, mas nem lembrava mais. Muito interessante. Ele falou, ele estava namorando Glauce ainda, ele saiu daqui do culto, ele sentiu a presença de Deus tão forte naquele dia que ele recebeu Jesus como Salvador. Ele chegou em casa, ele morava com os pais ainda. Chegando em casa, sua mãe abriu a porta e disse assim: olha, eu já sei o que você fez, você agora é um deles, né? Falou assim para Marco. Então Marco sabia que ia sofrer essa resistência em casa, e ele falou que a mãe dele, tudo bem, e o pai seria muito mais difícil, né? E ele fala da dificuldade inicial com o pai, e depois fala que o pai ficou assim, viu tanta mudança na vida dele. Quando eles se reuniam lá para almoçar, para reunir a família, ele pedia a Marcos para fazer aquela oração ali. Está dentro do nosso contexto aí. Meus irmãos, quando Jesus assume a forma humana, ele logicamente se impôs algumas limitações. A gente entende que Jesus, 100% homem, 100% divino, mas ele tinha fome, ele tinha sede. Quando ele chega ali no poço, ali em Samaria, ele conversa com aquela mulher samaritana. Quando ele diz que estava, o texto diz que ele estava cansado e com sede também. De fato, ele estava com sede. Não foi apenas uma estratégia para puxar conversa com aquela mulher. De fato, ele como homem, ele mesmo se impôs algumas limitações. Outra limitação era não estar ao mesmo tempo em vários lugares. Jesus, ele não manifestou, enquanto homem, esse atributo de Deus, que é o quê? A onipresença. Ou ele estava num lugar, ou estava em outro. Eu lembro quando Marta ali, quando Jesus chega ali no velório do Lázaro, e a Marta vem dizer para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Aí o texto diz, a distância, que Jesus o quê? Ele levou muito tempo, muitos dias para chegar até aquele lugar, porque ele como homem se movia naturalmente como a gente se movimenta. Mas, meus irmãos, há atributos de Deus que Jesus como homem manifestou no seu ministério. Quando ele orava pelos doentes, eu lembro que uma pessoa chega para Jesus, um doente, né, um leproso: olha, mestre, eu sei, ou Deus, não lembro o texto, eu sei que se o Senhor quiser eu posso ser curado. E Jesus disse para ele: eu quero que você seja curado. Simplesmente disse: eu quero, e aquele homem ficou curado. Nós, quando vamos orar por alguém, nós oramos em nome de... Eu não oro meu nome, porque não vai acontecer nada, não é ninguém. Eu oro no nome de Jesus. Mas Jesus, ele manifestou esse atributo. Jesus orou em nome dele. Eu não vi nenhum dos apóstolos aqui que andaram com Jesus orando no próprio nome. Eu lembro que quando Pedro e João estavam no caminho do templo, e aí aquele coxo pede uma esmola, pede algum dinheiro, e ele diz: olha, não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. É assim que eles oravam. Jesus também nunca recusou a adoração, aquelas pessoas que vinham se prostrar diante dele, porque ele é Deus, como homem, 100% homem e 100% Deus. E quando, esse é o ponto, meus irmãos, que eu quero chegar, quando Jesus exigia lealdade absoluta, devoção absoluta, acima de tudo, exclusividade. O pastor tem falado muito sobre isso, que o problema com Jesus, como as pessoas veem Jesus, o que Jesus representa para elas, é quando chega aqui na questão da exclusividade, não? Jesus quer ser exclusivo. Então, quando ele exigia isso, ele estava, essa lealdade absoluta, ele estava o quê? Manifestando a sua divindade. Porque que homem poderia fazer isso? Pedro, Paulo fizeram isso? Olha, vocês têm que me seguir, me amar acima de tudo. Não, nenhum deles fez isso. O próprio Mateus, o publicano que teve um encontro com Deus, que largou tudo, quando ele escreve ali o livro de Mateus, lógico, inspirado por Deus, lá Mateus 16, versículo 25, ele mesmo ouvindo ali, a gente acredita ali que todos estavam ali, ele mesmo ouvindo Jesus falar junto com os outros ali, e ele registrou no seu livro, Mateus 16, 25, Jesus está dizendo para eles ali: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
A cruz, meu irmão, a cruz não é outra pessoa, a cruz não é um casamento infeliz, a cruz não é um patrão que me persegue, um filho rebelde. A cruz aí fala da disposição de cada um de nós a renunciar a si mesmo, a negar-se a si mesmo e a renunciar o nosso próprio eu. Eu acho, meus irmãos, que essa é a maior exigência para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, negar-se a si mesmo. Eu diria que é a única exigência, meus irmãos, porque todas as outras, tudo vem nesse pacote, né? Negar-se a si mesmo. Então, o chamado para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus, exige renúncia. A gente acha que Mateus renunciou tudo porque largou o seu trabalho. A gente acha que Pedro e João e outros apóstolos e outros discípulos largaram tudo porque renunciaram a tudo porque largaram o seu trabalho, né? Abandonaram os seus projetos de vida para seguir a Jesus. Mas, na verdade, meus irmãos, esse chamado para renunciar tudo é para todo discípulo de Cristo. Nós que estamos aqui e somos de fato discípulos de Cristo, nós renunciamos a tudo. Se não renunciamos a tudo, não somos seguidores de Cristo, não somos discípulos de Cristo. Talvez a gente não tenha sido chamado para abandonar trabalho, projeto, né, de vida pessoal, abandonar família, mas o chamado para renunciar a tudo não foi só para aqueles cristãos do primeiro século, não foi só para os apóstolos, não foi só para os pastores, para os missionários. O chamado para renunciar a tudo é o chamado para cada cristão, porque, meus irmãos, se a gente já entregou a vida a Ele, nós não temos mais nada, tudo é dele. É isso que é renunciar, é ser capaz de abrir mão dos seus projetos pessoais, da sua vontade. Isso significa negar-se a si mesmo e renunciar a tudo, né? Se a gente renunciou a tudo, a gente não vive mais a vida que queremos, mas a vida que Cristo quer. E aí, como último ponto dessa reflexão, meus irmãos, baseado no texto, um discípulo de Cristo é alguém que compartilha Cristo com outras pessoas. Os discípulos de Cristo devem fazer discípulos, e isso vai ser algo natural. Jesus disse: olha, meu Pai é glorificado nisto, se vocês derem frutos. E os frutos aqui não está falando só de novos discípulos, mas também de novos discípulos, uma transformação da nossa vida. E o texto termina assim, João 15:8, depois os irmãos podem conferir. E assim, dando frutos, vocês estarão provando que são meus discípulos. E assim, dando frutos, vocês provarão, estarão confirmando que são meus discípulos. Então, a gente vê Mateus, depois daquele encontro ali com Jesus, logo reúne colegas de trabalho e outras pessoas, e a gente imagina também que ele reuniu a sua família, porque ele leva Jesus para a sua casa. Esse não é o tema da mensagem não, mas, meu irmão, faça como Mateus, leve Jesus para a sua casa, leve Jesus para a sua casa. Foi isso que aquele homem fez, e eu vejo a igreja no primeiro século, à medida que aquelas pessoas iam tendo uma experiência de conversão, elas iam testemunhando. O livro de Atos fala que usa essa expressão, e iam testemunhando, a palavra testemunhando aparece dezenas de vezes. E para testemunhar não precisa ser pregador, não precisa ser um teólogo. Testemunhar é falar daquilo que Jesus fez da sua vida. Eu lembro quando aquele possesso de Gadara é liberto, Jesus, ele queria acompanhar a comitiva de Jesus. Jesus ali, o texto diz que Jesus o impediu, mas Jesus não impediu que ele fosse seu discípulo. Não, você não vai participar da minha comitiva, você vai ser meu discípulo, mas aqui nessa cidade, na sua casa. E Jesus diz para ele: olha, vai para a sua casa e fala como Deus teve misericórdia de ti. Então, testemunhar de Jesus é isso, é falar da misericórdia dele, daquilo que ele fez na nossa vida. Essa semana nós tivemos um culto lá onde eu trabalho,
não foi na hora do expediente, não, meus irmãos. Alguém fica pensando, a gente dá testemunho, né? Fez o culto no trabalho, essa turma não quer trabalhar. Não foi, não. Foi na hora da folga lá. E se bradar lá, acabou o culto também, porque o pessoal está no socorro, acabou o culto, né? Mas graças a Deus não tocou, não. A gente fez um culto lá de uns 40 minutos e me chamou a atenção, porque tem um irmão, né? A gente pode chamar de irmão, que há 2, 3 meses ele teve uma experiência difícil. Ele não conhecia Jesus, era completamente avesso à fé, mas ele teve uma experiência com a justiça e ele ficou enrolado. E alguém já tinha me falado, olha, fulano mudou, agora está participando dos cultos. Eu não tinha participado de culto com ele, e quando eu cheguei ele estava lá. Achei que ele fosse ficar quietinho, né? Ele pediu a palavra lá e começou a falar daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Com 2 meses, né, como discípulo de Cristo, começou a falar daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. A gente costuma dizer que a minha vida é um sermão. É lógico, aquilo que a gente prega tem que estar em harmonia com a minha vida. Eu não posso viver diferente da minha pregação, daquilo que eu falo, do que a Bíblia diz. Mas nós precisamos também falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Jesus estava ali no capítulo 17 de João, Diácono Marcelo pregou sobre esse texto, e no momento ali Jesus está orando pelos seus discípulos. Ele diz assim, eu oro não somente por essa geração de discípulos aqui, mas todos os discípulos que virão a crer em mim pela palavra deles. Então, o anúncio da palavra àqueles discípulos ali. Então, a gente tem que falar o que Jesus tem feito na nossa vida. E Mateus, aquele homem ali, publicano, que teve encontro com Jesus, passou a ser seguidor de Jesus, largou tudo, ele compartilhou a sua experiência de fé com aquelas pessoas ali. Foi um homem grandemente usado por Deus. A Bíblia depois não fala muito sobre Mateus, fala mais sobre Pedro e João, mas Mateus foi grandemente usado por Deus. Tanto é verdade que a gente tem o livro de Mateus hoje, né? Para pregar, para se edificar, para ler, para nos ensinar, para evangelizar. E eu quero fazer algumas aplicações aqui a partir do que nós refletimos hoje sobre esse texto, algumas aplicações para a nossa vida. Deus chama algumas pessoas que nós consideramos improváveis discípulos de Cristo. A graça de Jesus, ela se estende a todos. Na visão ali dos fariseus, o publicano era uma classe de pessoas que não era digna de arrependimento, não era digna de salvação. Muitas vezes a gente tem essa visão, né? Na verdade, todos nós, independente do nosso passado, né, nós somos indignos, não há nenhum digno sequer, né, desse encontro com Jesus. E diante de uma ordem de Jesus, meus irmãos, não tem coração duro, não tem coração duro o suficiente para resistir a uma ordem de Jesus. Vem e segue-me de Jesus é irresistível. Já que o Marcelo estava falando hoje aqui, que às vezes algumas pessoas pelas quais você está orando, está testemunhando, e tem hora que cansa, e você realmente pensa assim, olha, meus irmãos, vocês me perdoem se alguém nunca pensou assim, mas às vezes eu pensei assim, não vai mesmo, deixa para outro, estou cansado mesmo, e às vezes é outro que vai mesmo colher, né? Às vezes é isso mesmo, às vezes o tempo ali acabou com aquela pessoa. E Marcelo estava falando sobre isso aqui hoje de manhã, que a gente fica cansado, mas vamos continuar orando pelos nossos familiares, nossos amigos, aquela pessoa onde Deus te colocou para testemunhar dele. Não desista de ninguém, não considere ninguém como um improvável discípulo de Cristo. Interessante, o livro de Mateus, e eu fui conferir, os irmãos depois podem conferir, a gente tem 4 listas dos 12 apóstolos na Bíblia, tem uma em Mateus, uma em Marcos, uma em Lucas e uma em Atos. João não tem essa lista não, e a gente vai ver que Mateus, o escritor desse livro, publicano de que a gente está falando hoje, foi o único na sua lista de apóstolos que se identificou, quando ele fala de Mateus, ele fala Mateus, o publicano, e aí ele continua a lista.
Eu não sei se isso foi intencional, mas a impressão que dá, meus irmãos, é que ele queria destacar ali a graça de Jesus sobre a vida dele, né? O ex-publicano, um apóstolo, agora um apóstolo de Cristo. Tem um colega no trabalho, e agora estou falando do trabalho com muita gente, que é muita gente, que serve onde eu sirvo, e tem um grupo menor, que faz parte como se fosse da minha seção. Umas 6 pessoas. Algumas pedem oração todos os dias, quando a gente vai começar o expediente. Léo, vamos orar. Ora por isso, ora por aquilo, tal. E aí a gente às vezes pensa que essas pessoas estão próximas do encontro com Jesus. Então, às vezes, meus irmãos, o simpatizante está mais distante do encontro com Jesus do que aquele que é completamente avesso ao Evangelho. E eu tive uma experiência semana passada, há umas 3 semanas, alguém falou comigo assim: olha, fulano é esse, meus irmãos, que eu colocaria numa lista de improváveis discípulos de Cristo, né? Dos 6, 7 ali, pessoas que a gente convive diariamente, eu diria que esse não tinha jeito, completamente avesso ao Evangelho. Mas aí, há umas 3 semanas, alguém me falou assim: Léo, fulano está diferente, fulano está lendo a Bíblia. E eu, poxa, na incredulidade, eu fiquei pensando assim: poxa, deve ser outro livro parecido com Bíblia, ou outra Bíblia. Eu falei: não é possível esse homem. Não. Uma semana depois, ele me manda, esse colega, ele me manda um documento de trabalho, e é como se ele tivesse colocado um documento, irmão, um documento pequeno, e no fundo a Bíblia. Ele tirou uma foto, mandou para mim o documento, tirou a foto da Bíblia, do documento. Eu falei assim: poxa, a Bíblia no fundo deve ser de outra pessoa, que ele não tinha espaço, eu não sei, colocou lá, tirou foto. Aí, essa semana, a colega chegou para mim: Léo, fulano mandou dizer que agora ele é um cristão também. Mandou falar com você. Meus irmãos, como última aplicação aí, se nós renunciamos a tudo, aliás, penúltima, estou terminando, se nós renunciamos a tudo, inclusive a nossa vontade, vamos viver a vida de Cristo. Paulo mesmo diz na sua carta, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo estava dizendo: neste corpo aqui, antes vivia uma outra pessoa, essa pessoa perseguia os cristãos, e hoje eu chamo de irmãos aqueles a quem eu perseguia. Me chama muita atenção, meus irmãos, quando Paulo tem aquele encontro com Deus, ele não sabe o que está acontecendo. Jesus só dá uma ordem para ele: olha, você entra na cidade e fica lá que eu vou te dizer o que fazer. Veja a autoridade de Jesus, né? Fica lá que eu vou te dizer o que fazer. E aí Deus manda Ananias, a gente sabe da história. Ananias resistiu: vou orar por esse homem matador, é uma cilada. Não, Deus falou com Ananias: você vai. E Ananias chega lá e ora por Saulo, né? Impõe as mãos sobre ele e dá uma ordem a ele em nome de Jesus, para que ele novamente enxergue, veja de novo e seja cheio do Espírito Santo. E quando Ananias vai ali orar por Paulo, ele diz: meu irmão, o irmão Saulo, né? Volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então, a quem Paulo perseguia, né? Agora Paulo era chamado de irmãos e os chamava também de irmãos. Paulo está dizendo ali: olha, agora eu não vivo mais, agora eu não faço mais o que eu quero, agora eu só faço o que Deus quer. Então, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, meus irmãos, se renunciamos de fato a tudo, né? Negamos a nós mesmos, a vida não pertence mais a mim,
Paulo também diz em Filipenses aí capítulo 1, versos 20 e 21, Cristo será engrandecido na minha vida, mesmo que seja pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E como último ponto aí, como última aplicação para nós aí, nós vamos causar um grande impacto se renunciarmos a nós mesmos e permitirmos que Cristo viva através de nós. Meus irmãos, se Cristo vive em nós, ou se Cristo vive a minha vida, ou Ele vive através de mim, como as pessoas vão olhar para nós? Quem será que verão em nós? Eu não estou falando de perfeição não, mas, meus irmãos, é impossível alguém ser um discípulo de Jesus e dizer que Jesus vive nele e as pessoas olharem para nós e não verem um pouco da glória de Deus na nossa vida. É impossível. Então, quando olharem para Gilbert, vão ver Jesus na sua vida, Gilbert. Quando olharem para Rogério, vão ver Jesus na sua vida. Eu não sei se os irmãos já escutaram isso, com certeza. E eu digo isso pela misericórdia de Deus mesmo, porque é Ele vivendo em nós, porque se fosse Léo vivendo, não faz diferença nenhuma não. Mas pessoas que chegam para você e falam, olha, eu vejo uma luz em você, eu vejo algo diferente, que às vezes a pessoa não sabe explicar, ela simplesmente observa alguma coisa diferente em nós. Isso é o quê? Negar-se a si mesmo e permitir que Jesus viva a vida dele em mim, ou que ele viva através de mim, ou que ele viva em mim. A Bíblia diz que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. É impossível não impactar pessoas, não testemunhar de Jesus, se Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe com a sua palavra e que a cada dia a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém?